Bem-vindo a todos. O meu nome é Ana Fonseca, sou fundadora do SOS Arte PT, movimento de artistas e profissionais das artes que se juntam com o objetivo de minimizar o impacto da crise causada pela pandemia no setor artístico. Esta é a última conversa do ciclo de conversas SOS Arte PT com o tema Arte e Futuro. Em todas as conversas anteriores, os nossos convidados perspectivaram o futuro da arte em diferentes contextos. Para esta conversa, Maria de Fátima Lambert fará uma síntese dos aspectos que foram abordados e que podem servir de ponto de partida para desenvolver nesta conversa com o nosso convidado, António Pinto Ribeiro, investigador e programador cultural. António Pinto Ribeiro propõe também uma reflexão sobre as alterações na nossa percepção do tempo causada pelo confinamento e o impacto do digital na sociedade em geral. Especificamente no contexto cultural, irá falar sobre as novas formas de fruição das artes e das novas ruínas causadas pela pandemia, que nada tem a ver com o romantismo. E, dito isto, passo diretamente a palavra a Maria de Fátima Lambert. Boa tarde, é um gosto estar aqui de novo e a um sábado à tarde, cá em cima muito enevoado, aí embaixo sei que com bom tempo e esperando que apreciem esta última intervenção, embora depois haja talvez novidades. Enfim, é assim um privilégio muito grande estar a apresentar o António Pinto Ribeiro, se me permite, um amigo de há muitos anos, e enfim, com uma responsabilidade no sentido muito positivo daquilo que nestas últimas décadas aconteceu em Portugal e um pouco atravessando territórios. Desde, enfim, o pioneirismo como diretor artístico da Culturgest, depois também responsável pelos programas internacionais na Fundação Carlos Gulbenkian. Aliás, um dos programas é assim algo premonitório, que era o próximo futuro, e neste momento nós estamos num futuro que, enfim, que nos enreda e que está próximo, talvez até demais, mas vá. Enfim, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, o seu doutoramento foi em Estudos Culturais na Católica, em Lisboa, e também todos o conhecemos de o ler uma vez por mês, mais ou menos, no público, e na realidade estes dois textos mais recentes, respectivamente o de 21 de Abril, o cultural no mundo que há de vir, e por outro lado um muito recente, não é? Hoje é dia 30 e foi publicado no dia 27, Por Onde Começar, que penso que muitas das pessoas terão lido, ou se não leram agora necessariamente vão querer ler, já estão voltados mais uma vez para o futuro. Enfim, mas eu passo a palavra ao António, só realmente comentar que esta é a oitava conferência, aquela cujo convidado foi escolhido para encerrar este ciclo. E talvez, para quem possa não nos ter acompanhado, só relembrar quais foram os temas das 7 conversas anteriores. A primeira sobre arte e educação, Paulo Pires do Val, em conversa com Nuno Vassal e Silva. Depois tivemos arte e direito, a Maria João Moreira, que conversou comigo, e também estava presente o Carlos Mora Carvalho. Depois, a 19 de maio, Arte e Ciência, Luís Graça em conversa com a Marta de Menezes. Seguiu-se Arte e Comunicação, Dora Santos Silva e a Catarina Carvalho. No sábado passado, Arte e Território, com José Alberto Ferreira em conversa com a Inês Moreira. E esta semana foi bastante recheada. Na dia 26, Arte e Comunidades, Maria do Carmo Pissarra conversou com José da Costa Ramos. E a anterior, portanto a penúltima deste ciclo, que foi sobre arte e dinheiro, uma conversa entre o Bernardo Pinto Almeida, com o Luís Campos e Cunha, mas também com a presença do Manuel Casimiro. Portanto, os vídeos estão disponíveis, nós sabemos que têm estado a ser visionados por bastantes pessoas, e
enfim, para não demorar mais, vou passar a palavra ao António, Arte e Futuro. Muito obrigada, António. Muito boa tarde a todos. Parabéns por esta iniciativa neste formato relativamente bizarro a que estamos a tentar habituar-nos ou não. Obrigado pelo convite. É interessante que este ciclo de conversas, na verdade, vocês tenham designado como SOS Arte. Tem uma eficácia comunicacional evidente, é um bom slogan, e entendendo que não podendo abarcar todo o universo de problemas e de questões, eu proporia, para uma reflexão futura, que passassem a designar como SOS Nós. Porque acho que se existe de facto um grito de socorro, não é só pelas artes, não é fundamentalmente pelas artes, mas é por nós todos, com as artes e consciência e todas as atividades que decorrem. Quando a pandemia começou, eu fui procurar, estive atento àquilo que era nas áreas das chamadas filosofias contemporâneas, o que é que se estava a formular, que tipo de intervenções, de textos é que os filósofos contemporâneos estavam a produzir. E confesso que fiquei bastante desiludido em relação à maioria das intervenções a que tive acesso, mas depois constatei que não era só eu que estava desapontado com essas intervenções, mas também um historiador e professor de filosofia brasileiro chamado Pedro Herber, que acabou de publicar recentemente uma coisa chamada Filosofia em Quarentena, em abril de 2020. E o que era a desilusão vinha do facto dos textos, na maior parte das vezes, não terem uma dimensão pragmática, o que aliás é bastante comum em algumas correntes filosóficas, mas que, por outro lado, partiam de situações ou de otimismo ou de pessimismo, que são dois obstáculos epistemológicos pouco dados a quem faça filosofia. Desde o Agamben, que escreveu um texto que foi muito contestado depois pelo seu amigo Jean-Luc Nancy, a dizer que o confinamento em Itália era mais uma forma do Estado italiano controlar e criar um Estado de exceção sobre a Itália, o que obviamente é uma evocação do Carl Schmitt, mas o Nancy disse-lhe, meu caro amigo, o que eu acho que é importante é tu estares atento às questões que têm a ver com a medicina e ao cuidado que os médicos têm a ver com isso. E depois houve outro tipo de intervenções, eu não vos vou amassar muito com isto, mas há uma intervenção interessante do Zizek, o filósofo esloveno, uma espécie de popstar da filosofia, que no seu enorme radicalismo e otimismo achava que a pandemia acabaria por ser um golpe mortal face ao capitalismo. Não é estranho vir dele isto, porque ainda a pandemia estava no princípio, já todas as formas de expressão do capitalismo estavam a preparar para controlar o pós-pandemia. Enfim, o que eu vou dizer é que, estando bastante decepcionado com a maioria dessas intervenções, resolvi fazer uma viagem no tempo. E a viagem no tempo, mais perto que eu fui reler o Camus, claro, como aliás a maioria de nós o fez, porque A Peste, o livro de 47, tornou-se um best-seller em toda a Europa, mas há dois outros textos menos populares e que são tão ou mais importantes que A Peste, que é O Estado de Sítio, de 46, e O Artista na Prisão, de 62.
para perceber como alguém tinha, de alguma forma, previsto o que podia acontecer na sequência de uma determinada evolução da produção capitalista e colonialista na Europa, muito em particular. Mas resolvi ir um pouco mais longe e viajei até ao século IV a.C., até um senhor chamado Zenão de Ileia. O Zenão de Ileia é conhecido fundamentalmente por ter inventado uma história conhecida como a história de Aquiles e da tartaruga. A história de Aquiles e da tartaruga, vou agora ler-vos, basicamente diz o seguinte: na perspectiva do Zenão de Ileia, na tentativa de explicar o inexplicável que é o tempo, imaginemos que há uma corrida entre o Aquiles e a tartaruga, sendo que a tartaruga parte 100 metros à frente de Aquiles. Bom, se eu quiser explicar esta corrida, chegarei à conclusão que o Aquiles nunca, o grande atleta, o grande maratonista, nunca conseguirá apanhar a tartaruga. Este pensamento parece completamente paradoxal, tem uma razão de ser muito interessante. E explica assim: quando o Aquiles chegou onde estava a tartaruga, já a tartaruga tinha avançado um pouco. Quando o Aquiles avançou mais um pouco, já a tartaruga tinha avançado outro pouco. E, portanto, infinitamente, esta desmultiplicação de tempos permitia que, do ponto de vista, estritamente, da explicação do tempo, nós não constatássemos que o Aquiles nunca apanharia a tartaruga. O interesse disso, bom, para além da fábula em si, é que se tenta explicar de alguma forma o que é inexplicável, que é a questão do tempo. E eu creio que um dos aspectos mais interessantes de quem viveu o confinamento foi esta coisa muito específica, mas completamente rara, que é ter a sensação que o tempo é uma coisa absolutamente psicológica e subjetiva. E que o que nos aconteceu durante o confinamento foi que, de repente, passamos para outro universo cronometrado de outra maneira, em que os dias se passavam, nós, um pouco como Aquiles, íamos tentando dividir o tempo, os dias uns atrás dos outros, mas nunca conseguiríamos chegar, porque a seguir a um dia havia outra metade, outro dia, assim sucessivamente. Ou seja, que havia um dilatamento do tempo que, como era percepcionado em condições muito específicas, pessoas que estavam em casa, naturalmente que tinham a possibilidade e o privilégio de estar em casa, que apesar de tudo foi um privilégio, conviveram com uma situação completamente anómala e inusitada, que é de se confrontarem com o pensamento subjetivo. A questão tem algo a ver com a filosofia. O Santo Agostinho passou a vida uma parte substantiva das suas confissões a falar disso, mas eu quero regressar ao presente para tentar explicar esta experiência de alguma forma universal, uma experiência recente que foi de incorporarmos esta noção do tempo que nos é e que nos foi interior, que de alguma forma provocou uma sensação de um tempo dilatado, de um tempo lento, porventura bastante angustiante para uns, ou pelo contrário para outros, de uma lentidão serena e bastante meditativa. Eu creio que as pessoas se dividiram de alguma forma entre estas duas situações. O que aconteceu foi que vivemos numa outra cronometria, noutra forma de medir o tempo, para o qual não tínhamos nem balizas, nem experiências e, sobretudo, não tínhamos a experiência do tempo marcado pelo exterior, que nos condicionava e, porventura, voltou a condicionar o nosso tempo exterior. Admito que possa ter sido muito difícil para muitas pessoas viver esta temporalidade, mas, como eu vos dizia, para as pessoas que tiveram o privilégio de o viver,
e de viver de uma forma meditativa e conforme essa noção de tempo, terem conseguido estabelecer uma relação de pacificação com esse tempo, eu acho que foi um privilégio e acho que aqueles que o fizeram vão ter saudades desse tempo. E até da estranheza que esse tempo provocou. Mas foi tão difícil psicologicamente para muitas pessoas e tão insuportável para as estruturas do poder capitalista que, assim que puderam, tentaram de imediato fazer anular este período de lentidão, que de alguma forma é um período de graça. Em relação àquilo que são as instituições do capital, como é que os empresários, os governos que seguem uma lógica da economia capitalista, como é que eles, de alguma forma, tentaram de imediato recuperar a economia perdida e o tempo perdido outra vez. E para isso eu recorri a um filósofo contemporâneo, enfim, mais sociólogo até do que filósofo, de que a Fátima Lambert referiu no artigo que eu publiquei, e que é o Bruno Latour. O Bruno Latour publicou um texto, qual eu comentei, em que ele dizia fazia duas ou três afirmações que me parecem pertinentes e que eu vou revisitar. Dizia ele: ninguém sabe, como nós não sabemos, como será o mundo da pós-pandemia. Mas há que considerar que os interessados que o atual regime capitalista permaneça sem alternativa insistem numa economia baseada no extrativismo e no consumo. Não é nada de novo no Bruno Latour, o Viveiro de Castro, que é um antropólogo brasileiro, ou Paul Virilio, que é outro filósofo francês mais antigo, já tinham alertado para esta ideia de aceleração em que temos vivido, ideia essa de aceleração que estes que querem retornar ao velho tempo e à velha economia, entendem. E o que o Latour acaba depois por desenvolver é, imaginemos o seguinte, ele disse, primeiro de tudo, as pessoas, o senso comum, os jornais, os mídias dizem: vamos reiniciar a produção o mais rápido possível. Aliás, é que os nossos governantes também o fazem. E o filósofo responde a este chamamento. Isso é que não. Porque a última coisa a fazer é repetir o que fizemos antes. E continua. Pode haver algo de impróprio em olhar assim para a era pós-crise, quando há muitos profissionais de saúde na linha da frente, quando há milhões de pessoas que perdem os empregos e muitas famílias estão enlutadas. E, no entanto, é importante que agora tenhamos de lutar para que a recuperação económica, logo que a crise passe, não repita o mesmo antigo regime capitalista anticlimatérico contra o qual tentamos até agora em vão lutar. E diz, se tudo parou, tudo pode ser posto em causa. E como exercício, para encontrar soluções coletivas e comunitárias, mas eventualmente também individuais para que a vida de cada um de nós, ele faz ou propõe um conjunto de perguntas às quais as sociedades e as pessoas individualmente podem responder. Eu referirei apenas duas ou três dessas perguntas, uma delas que é a pergunta principal, que diz, das atividades atualmente suspensas, quais são aquelas que eu gostaria que não fossem retomadas? E descreva porquê. De que modo o seu desaparecimento ou suspensão tornaria mais coerentes outras atividades que considera mais importantes? E depois, mais à frente, diz, das atividades agora interrompidas, quais são aquelas que gostaria de no futuro desenvolver, retomar, quais seriam aquelas que deveriam ser inventadas na substituição das primeiras? E a primeira aprendizagem que acho que todos temos que fazer, independentemente das respostas, é que estas respostas precisam de tempo. Não do tempo imposto pela antiga economia que está a recomeçar,
mas do tempo exatamente que nós aprendemos a viver durante o confinamento. E, portanto, o que ele sugere e que eu subscrevo é que desaceleremos. Porque acelerar foi aquilo que fizemos desde que o homem, a partir da Idade Moderna, se impôs a fazer. Eu acho difícil que se desacelere, confesso. Acho, porventura, sou pessimista e creio que, por um lado, para os governantes é mais fácil utilizar os mecanismos que já conhecem, que de alguma forma vão de encontro àquilo que são também os apelos da indústria extrativista e da indústria do consumismo imediato e galopante. Ora, e o que é que impacto é que isto teve nas artes, de uma forma geral? E o que é que se pode questionar e que nos ajude também a refletir se conseguimos desacelerar? É o consumo excessivo e banal. E como é que o podemos parar? Há uma questão de fundo aqui, para a qual eu acho que é difícil encontrar uma solução, mas porventura, coletivamente podemos encontrar. Como conciliar o direito à criação e à produção legítima para qualquer pessoa com a contenção? Eu creio que todos nós, enfim, o universo que aqui está, tem presente que ainda antes da pandemia há um excesso de oferta, vou utilizar um jargão, de oferta artística e cultural, muita da qual não tem sequer já receptores. E, no entanto, é legítimo que as pessoas que se propõem a apresentar produções artísticas novas, publicar livros, canções, cinema, possam fazê-lo e devam fazê-lo, mas como conciliar isso com a necessidade de conter este consumo desbragado que não para. E a propósito das artes, proponho-nos agora que olhemos para a incapacidade que os artistas, os produtores, os públicos demonstraram ao não serem capazes de viver num outro tempo mais lento, mais alongado durante o período de confinamento. Eu não estou a referir-me a situações de substituição, mas a referir-me àquela overdose de informação, de colocação nos ecrãs dos nossos computadores e dos nossos televisores, de tudo e mais alguma coisa. Houve uma overdose de informação, de objetos artísticos, de objetos, digamos, de culto, de produções artísticas, a maioria delas, francamente, de pouca qualidade, e isso falarei um bocadinho mais à frente, mas sobretudo o que eu achei espantoso foi a incapacidade de se estar quedo, de se conviver com outro tempo e não ter a necessidade de impor um tempo acelerado no meu cotidiano e no cotidiano dos outros que foram sussurrados de dezenas, centenas, milhares de informações audiovisuais, como eu vos disse, muitas delas das quais não devem ter tido receptores, dada a quantidade que havia, para um suposto público universal, que era, de certa forma, aquilo que se dizia que era a vantagem desta overdose de informação. Creio que aí é não entender também que existem públicos diferenciados e auditores diferenciados, que não é tudo a mesma coisa. Aproveito para fazer um parênteses sobre esta muito, não é específico de Portugal, mas é bastante. E que foi esta produção de apresentação desses objetos, que eram, na maioria dos casos, um deslumbramento completamente acrítico pelo espetáculo da tecnologia. Ou seja, com certeza que viram imensos softwares em ação, que viram as ferramentas tecnológicas em ação, uma espécie como fogo de artifício, mas que não ia além disso. Ou seja,
não houve um pensamento crítico, nem sobre, na maioria dos casos, há sempre uma exceção, nós sabemos, e as pessoas que nos estão a ouvir que o fizeram, porventura dizer, eu sou exceção. No meus casos, não são exceção. O que aconteceu foi, de facto, este deslumbramento pela tecnologia, o seu uso indiscriminado, como fim e não como meio. E outro aspecto que eu também acho particularmente pertinente foi a ausência crítica relativamente às empresas que detêm essas mesmas plataformas digitais. Como se, do ponto de vista empresarial, estas empresas fossem de uma enorme generosidade e do bem comum universal. E, portanto, esta ausência de pensamento crítico sobre isto, eu acho um pouco perturbador para uma comunidade como a nossa. Portanto, houve uma espécie de deleite mórbido sobre muitas coisas do passado, aquilo que a Ana chamou a atenção, porque eu ia fazer um breve apontamento, que é uma espécie de ruínas pouco românticas, não é? A quantidade de vídeos de registros de espetáculos feitos ou gravados na regi cá atrás, mal se viam os personagens sobre a cena, não é? Portanto, aquilo nem era um espetáculo de teatro, nem de dança, nem de concerto, era qualquer ruína digital, sobre a qual pouco havia a dizer, porque nem sequer havia mediadores para nos explicar aquilo. Aquelas obras mostradas, de facto, não existem. Existiram, não existem. São resquícios do que aconteceu, são restos do que aconteceu, são de um outro mundo passado e que não estamos a viver. Esta incorporação do ecrã e do digital e das plataformas e das redes sociais novas, 24 horas sobre 24 horas, tentaram disfarçar essa angústia do tempo que as pessoas sentiram e acompanhar ou antecipar-se a esta aceleração também no domínio das artes. E creio que não se consideraram 3 das várias perdas que houve durante este processo numa digitalização consumista do mundo. Essas perdas produziram coisas as situações que são particularmente interessantes para pensar, mas também que afetaram muitas pessoas. Uma foi a perda da perspectiva. A perspectiva na pintura, na arquitetura, enfim, em tudo quanto são artes, foi algo que foi criado, ou foi desenvolvido em particular, no Renascimento, e que de alguma forma correspondeu à humanização da condição humana. Não foi por acaso que aconteceu no Renascimento, e que de alguma forma conseguiu fazer uma coisa que foi estabilizar o papel do observador, estabilizar também o papel do espectador, que deixou de ver as coisas de uma forma chata, achatada no sentido de como nós vivemos esses ecrãs durante o tempo do confinamento. Ou seja, na recepção individual que houve, foi marcada por uma dimensão do ecrã pessoal e conforme os padrões das cores do ecrã, a escala do ecrã, inclusivamente aquilo que eram as capacidades de velocidade do próprio ecrã. Portanto, a perca da perspectiva foi absolutamente evidente do meu ponto de vista e desapareceu de alguma forma aquilo que era a ilusão da representação, da realidade, e apenas tivemos informação. Não tivemos arte, tivemos informação. Vou fazer uma caricatura, mas eu acho que pode ser exemplar. Lembram-se com certeza das histórias das pessoas que tiveram a possibilidade de comprarem um calendário com a Gioconda pensando que era a Gioconda. Certo? O que nós vimos nos ecrãs nessa semana foi outra forma de olhar o calendário.
Na verdade, vimos o Rista, se quiserem, da mesma forma que os outros viram Gioconda no calendário, nós vimos o Rista num ecrã chato, sem materialidade, a uma escala completamente desajustada, sem a materialidade física, sem o impacto e sem o contexto onde a obra está exposta. Eu acho que a perda da perspectiva foi uma das perdas importantes, porque nos condiciona agora a olhar de outra maneira e perdemos essa perspectiva. A outra perda muito grande foi a perda do corpo. Consumou-se finalmente, e de uma forma radical, a profecia de Deleuze. Um corpo finalmente sem órgãos, sem cheiros, sem matéria, sem carne, sem sangue, com o olhar, com a voz, completamente transformados em próteses audiovisuais. Esta foi uma enorme perca. Eu creio que há uma situação, lembrar-se-ão, os que estudam estas questões, ou os que são um pouco mais crescidos, que nós tivemos, na década de 80 do século passado, um período glorioso do corpo. Quem acompanha a dança contemporânea da altura, em particular, ou a música e a performance da altura, lembra-se da glória do corpo dos anos 80. E lembrar-se também do que foi depois, nos anos 90, a década do martírio do corpo, como consequência da pandemia da SIDA. Aqui é uma situação, de alguma forma, análoga, ou seja, há hoje também, para além desta perca do corpo instaurada por este regime do digital, há também aquilo que é a consequência da pandemia, e o corpo deixou de aparecer e vai com certeza nos próximos tempos ser martirizado, tal qual aconteceu na década de 90 do século passado. Vai ser penalizado por ser o portador de vírus, vamos ser penalizados por termos contactos físicos uns com os outros. E, portanto, vamos com certeza assistir, espero eu, a alguma reflexão sobre esta matéria, vamos com certeza assistir a alterações comportamentais, não só no domínio social, mas também, naturalmente, no domínio daquilo que é o universo das artes, em particular das artes que se manifestam ao vivo. Quando digo ao vivo, incluo as exposições também. Ou seja, como vai ser difícil afastar-nos da primeira ou da segunda fila do auditório para sentirmos o cheiro dos bailarinos, a fisicalidade dos bailarinos, a materialidade dos bailarinos, porque estarmos completamente distanciados desses bailarinos. Como vai ser difícil para os atores, bailarinos ou músicos que estão no palco ter relações que são relações de fronteira uns com os outros. Ora, se havia alguma coisa a fazer é repensar o digital que não vier sustentar e de alguma forma justificar este comportamento. Não há problema nenhum, não vamos ver espetáculos ao ar, não vamos ver espetáculos num teatro, não vamos fazer performances, mas podemos ver no digital em casa. É uma enorme perversão do sistema. A terceira perda é a do aumento potencial da desigualdade social. Não bastava aqueles que são excluídos do ponto de vista da perca de poder de compra, mas também os que, por exemplo, não tiveram literacia digital. Os mais idosos, em alguns casos, porque é difícil uma aprendizagem outra, entrar noutro universo, mas não só, enfim, todos nós ouvimos histórias de jovens, de crianças que não têm possibilidade de ter o computador ou o telemóvel, não tiveram acesso no início, pelo menos, a algumas das aulas dadas pelo digital. E aqueles todos que sofreram a dupla exclusão, a económica e a digital.
os milhões de refugiados, os milhões de excluídos, os milhões de migrantes que foram completamente excluídos deste processo. Mas será que a responsabilidade é digital? De todo. O digital não tem responsabilidade nenhuma e não tem sentido diabolizar o digital. Tem sentido pensar, do ponto de vista crítico, sobre a produção do digital e, de alguma forma, fazer algo que é da responsabilidade dos humanos, que é, com excelentes ferramentas como temos no digital, utilizemos essas ferramentas, mas sob o controle da condição humana. Enfim, podia-vos indicar uma série de textos que tratam destas questões, desde o Heidegger até textos bastante Stigler, enfim, textos bastante mais recentes sobre isso, no universo das artes também, porque há situações em que isso acontece. Há algumas experiências, alguns de nós, porventura, têm tido acesso, de produções artísticas que não utilizam o digital como a espetacularidade, o fascínio mórbido do digital, mas que utilizam como ferramentas que se movem no interior deste universo digital, com a vontade, com a capacidade de dominar esse universo digital. Na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá, em particular, na Alemanha, na Suécia, em algumas situações em África, há situações de controle em que o digital e as ferramentas são um meio para produzir arte e que, de alguma forma, não subjugam a nossa capacidade autoral e produtiva em relação a essas ferramentas. E para os mais pessimistas de todos, eu gostaria de dizer que, apesar de tudo, ainda temos a literatura. Eu vou terminar a intervenção citando novamente o Latour, que no outro texto diz: o importante não é a queda. Essa é uma evidência. O importante é onde é que eu quero e posso aterrar. E estou à vossa disposição, caso queiram colocar algumas questões. É melhor ativar o som, senão não me ouve. Ok, está a dar feedback, tudo bem. Obrigadíssimo, António, foi assim um privilégio ouvir e penso que, enfim, o Bachelard dizia que o tempo só tinha uma realidade e que era o instante. Agora, aquilo que é a consciência do instante, na realidade, não está exclusivamente suscetível de ser cronometrizado. A consciência do instante para cada um de nós, como tu muito bem foste desenvolvendo, é essa consciência psicológica e vivencial que é diferenciada. Mas fiquei a pensar quando estavas a falar, e peço só desculpa, já vou passar para as perguntas que entretanto já têm aqui chegado, é que na realidade o instante não necessariamente é só a velocidade ou a aceleração, pelo contrário. Quer dizer, a verdadeira consciência do instante está na demora, na duração, e quase que procurando conciliar Bergson e Bachelard em algumas perspectivas. E é curioso que, penso que foi ainda nos anos 80, que houve duas obras sem pretensões, uma delas foi o poema Adoração, do Peter Handke, que já na altura chamava a atenção para a duração, digamos, o deixar demorar aquilo que na realidade alguns, como tu comentaste, talvez tenham tido a possibilidade nestas semanas de confinamento e usufruíram de poder demorar, mas penso que talvez não tenha sido efetivamente uma percentagem demasiadamente significativa, vá. E por outro lado, também nessa mesma década, já não sei se antes, se depois, o Milan Kundera que surgiu com aquele livro que era exatamente a lentidão. Ou seja,
talvez em todos os tempos tenha havido pessoas, neste caso estou a referir mais a autores da literatura, mas também muitas vezes no cinema, o próprio Tarkovsky, por exemplo, e enfim, já para não falar nas questões da dança, de um William Forsythe, de alguns momentos da demora, enfim. Mas talvez tenha havido sempre alguns preocupados em alertar os outros para desacelerar. Agora, esta questão articulada com o que tu comentaste dessas 3 perdas, quer dizer, e acho que realmente é genial a forma como tu sintetizaste, é o punctum, pronto. É um puncto tripartido, da perspectiva do corpo e, enfim, a perda de uma aparente dissolução de situações sociais que agora se vem a agravar mais, penso que, enfim, mas que na realidade nem todas as pessoas terão a condição para lidar com essa aparente, para alguns será uma aparente perda de perspectiva, para outros será uma aparente perda de corpo, mas para outros é uma muito real perda de condições. E isso é extraordinariamente dramático. Por outro lado, também esse contraponto que, relativamente às questões, e nesse caso ainda relacionado com a perda do corpo, estava a pensar que, no fundo, quer dizer, eu teria, num outro contexto, tive que estar a trabalhar isso também para uma conversa, que aquela frase do Noli Me Tangere, do Não Me Toques, e nomeadamente do Jean-Luc Nancy, agora assume uma outra e diferente acessão e talvez, se me permitem, é diferente essa noção do Noli Me Tangere neste confinamento e nesta pandemia do que aquilo que foi, por exemplo, na década de 90 relativamente à AIDS, à SIDA. É um outro não me toque, porque aqui é o tal inimigo invisível, como penso que era a Inês Moreira, que na semana passada, a certa altura, esteve a desenvolver muito essa ideia do inimigo invisível. E realmente há uma forma diferente, digamos, de estigmatizar, em termos psicossocietários. E, no fundo, agora andamos todos com medo uns dos outros, o que algumas pessoas querem dizer-nos com isso que há uma certa, entre aspas, democraticidade, mas que não sei se na realidade é por aí. Enfim, isto era assim uma provocação e, no fundo, quase que, enfim, não há que podemos guardar a conversa para outra ocasião. Mas, por outro lado também, e como sou assim uma leitora já há muitos anos dos teus textos em várias situações, lembrei-me de uma frasezinha que só vou de um artigo publicado no Público, em 2013, que se chamava Entre o Sol e as Ruínas, e que tu dizias, não é, contudo, tempo de desistir. Por isso é fundamental encontrar formas de resistir, imaginando, colaborando, criando e partilhando. Mais do que nunca é imperativo uma atitude que concilie o debate público com as atividades de recepção e conhecimento. Enfim, podias ter escrito isto hoje, que continua a ter a mesma verdade. Aliás, como aquele outro texto de como é que era programar em tempos sombrios, que ainda é anterior, é 2011. Não sei se posso ousar que tu me comentes de alguma forma. Não, tu fizeste vários comentários e há dois que até por uma questão de tempo, merecem uma resposta mais imediata. Uma, eu tenho algumas reservas à utilização da expressão inimigo invisível, porque isto, por um lado, remete para uma espécie de conspiração, uma espécie de guerra vindo não se sabe de onde, motivada não se sabe por quem, mas é uma espécie de suspeita de uma conspiração
à escala universal. E eu tenho sérias dúvidas se a utilização deste termo ajuda a entender melhor, porque ainda hoje, acho que era hoje, há uma entrevista fantástica ao Miyakoto, que, como se sabe, é biólogo e é responsável por uma zona de proteção natural em Maputo. A responsabilidade maior é dos humanos a partir da altura em que intervieram de uma forma completamente descabrada sobre a natureza. E, portanto, ao intervirem de uma forma tão absurda, tão violenta, tão colonizadora sobre a natureza, libertaram uma série de entes, bactérias, vírus, que estavam vivos no seu habitat natural e protegidos de nós, foram os que os libertaram. Enfim, o Miyakoto é um biólogo, mas independentemente disso, os vários cientistas que trabalham nestas áreas cada vez mais insistem nesta ideia que a nossa relação com a natureza alterou-se desde o antropoceno, e é esta relação que vai dar cabo de nós. Não há um vírus no sentido de que os vírus sempre existiram, vão existir, são em muitas situações necessários para o equilíbrio da humanidade quer dizer, de toda a biosfera, e portanto eu acho que devia ter-se alguma cautela na utilização do termo. Em relação ao segundo apontamento sobre programar em tempos sombrios, é interessante que tu digas isso, porque na verdade a grande diferença é que na altura era por efeitos da Troika que nós estávamos a viver tempos muito sombrios. De alguma forma, apesar de tudo é melhor, quer dizer, nós estamos condenados por uma suposta um desregulamento financeiro a sermos condenados e a ser culpabilizados da condição de sermos portugueses, mas o que vai acontecer no imediato é, de facto, sermos obrigados a programar em tempos sombrios, embora eu também acho que há que apelar à imaginação e à criatividade. E acresce que esta semana, por iniciativa da União Europeia, nós europeus, vamos ter acesso a um recursos financeiros absolutamente inéditos na história da economia europeia, e eu penso que a esse nível, se houver bom senso e capacidade programática, podemos de alguma forma colmatar algumas destas sombras que abrangem a comunidade portuguesa, enfim, a comunidade cultural e artística e Tenho aqui algumas perguntas que foram chegando e aqui, no fundo, é mais um comentário da Maria Arcelina Santiago, que diz: desacelerar, isso mesmo, a arte apela para a observação, contemplação, reflexão, esperamos que a arte seja uma alavanca para repensarmos o mundo num modelo de desenvolvimento e não de crescimento económico. É mais um statement do que propriamente uma questão. O Nuno Sacramento interroga: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Pronto, uma perspectiva que é do Jameson Zizek. Isto é uma pergunta, não sei se queres agarrar. Sim, a resposta é relativamente simples, embora não apaziguadora. Nós temos narrativas sobre o fim do mundo fáceis de entender. Não há narrativas sobre o fim do capitalismo convincentes. E esse é o problema maior. No dia em que houver narrativas sobre o fim do capitalismo convincentes, eu acho que o capitalismo acaba. Agora, enquanto não houver, tenho as maiores dúvidas que ele acaba. E também acho que se constrói as narrativas no interior do capitalismo, não é fora do capitalismo. Muito bem. E a Ana Medeiros, que pergunta, enfim, claro que estas perguntas foram surgindo consoante tu ias falando, e agora já talvez, mas a Ana Medeiros de Almeida perguntava: qual a alternativa na situação atual? A alternativa em relação
Pois, é que na realidade isto tem um tempo, por isso é que eu estava a comentar que não sei em que momento da tua conversa é que ela comenta, talvez relativamente à desaceleração, não sei se seria mais ou menos nessa fase. Não, eu acho ou é em global. Eu acho que a pergunta do Latour é mais que nunca pertinente, quer dizer, e tem dois espaços onde ela pode intervir, que é em termos sociais, o que é que nós, como sociedade, podemos fazer, podemos responder àquelas perguntas, e com certeza que haverá respostas diferentes, isso também é interessante, porque nos põe em confronto uns com os outros, e a argumentação aí pode ser decisiva, e também em termos individuais. Porque acho que também todos nós têm a capacidade, sobretudo depois da experiência que vivemos. Há uma experiência que nós vivemos todos. E essa experiência é inolvidável para algumas gerações. O que fazer com essa experiência é determinante. Posso tentar esquecer. O que deve ser difícil, porque isto implicou a produção de traumas, implicou a produção de... Não é fácil criar uma amnésia coletiva para isto, nem fácil, nem desejável. Nem desejável. Portanto, o que fazer com isto, experimentando isso. E com certeza que há, com certeza não, eu creio que há soluções. Algumas das soluções, aliás, não são de agora, há soluções antiquíssimas. Eu, como sou um estudioso de algumas questões latino-americanas, há um conjunto de textos e de autores que vêm desde o nosso século XVI, tempo ocidental, produzido na América Latina, que são mais que convincentes e viáveis. O Ailton Krenak, que é um líder e um pensador indiano, acabou de publicar mais um livro recentemente, a dizer, alguém perguntava, mas agora com a pandemia vão todos desaparecer? Ele disse, nós resistimos durante 500 anos, porque tivemos capacidade e meios e formas de resistir. Vão morrer muito, mas nós vamos sobreviver. Portanto, há modos de vida que é preciso alterar. Esses modos de vida são decisões coletivas, mas também são decisões individuais. Eu acho que não há nenhum destino ao qual nós não possamos, de alguma forma, no qual nós não possamos intervir. Ativando o som. Há uma outra questão que no fundo está relacionada com esta, do Humberto Nelson Ferrão, e que pergunta, esta nova condição pode ser entendida como uma oportunidade? Eu faço boa fé do que esse senhor diz e admito que sim, que pode ser uma oportunidade. Não gosto da forma como isso habitualmente é utilizado, que é a crise são boas oportunidades. Só são boas oportunidades para vencedores. Nunca são boas oportunidades para aqueles que perderam e vão continuar a perder. Portanto, quando eu digo isto, não estou necessariamente a dirigir-me a ele. Acho que ele seja responsável por isso, acho que ele faz uma pergunta de boa fé, portanto, não tem isso, mas acho que a boa oportunidade no sentido de repensar a vida, de repensar o tempo, repensar o que fazer, conter, enfim, será que não podemos fazer um esforço, consumir menos, comprar menos sapatos, comprar menos Playstations, comprar menos prendas de Natal, consumir menos tempo, nos dar mais espaço de ludicidade, por exemplo, que é uma coisa. Acho que a palavra desapareceu do vocabulário comunitário, a ideia de ludicidade, que é uma ideia tão importante e tão interessante. Sim, porque por vezes as pessoas quase que consideravam que era, enfim, algo quase que pecaminoso ter essa fruição, essa dimensão. E, bom, sem que isto seja premonitório, ou sim, e eu não posso deixar de comentar que a ideia, o conceito, bem, enfim, esta pergunta eu vou colocá-la, que é da Susana Prudêncio. O importante não é a queda, o importante é onde quero aterrar. E se a Susana Prudêncio me permite, estou a pensar que o conceito de queda, em termos de trabalho
artístico muitas vezes esteve subjacente ou implícito. Quer dizer, e não somente nas artes performativas, todos nós sabemos o valor que tem a queda na dança, ou muitas mais do que na performance, mas em termos audiovisuais, em vídeos, estava agora a lembrar-me do The Fall, do José Carlos Teixeira, por exemplo, e são sempre quedas que têm inúmeras acessões. E esta ideia que a Susana Prudêncio traz aqui, se quiseres comentar, e retomando, o importante não é a queda, o importante é onde quero aterrar. Bom, eu suponho que são variáveis, enfim, é uma variável sobre da expressão do Latour ou de outras pessoas. Nós podemos ver isso, como tu dizias muito bem, podemos ver isso, essa queda numa perspectiva mais poética, saber cair, aprender a cair, que vem das artes orientais, mas também vem da pós-modernidade na dança. E não só. Mas eu creio que quando o Latour repunha a questão do cair era um sentido mais escatológico, mais pragmático do termo, ou seja, mesmo cair, enfim, o pudor não permite dizer, mas é cair no sentido de ficar sem proteção. E de facto pode-se aprender a saber cair, alguns sabê-lo-ão melhor que outros, mas como e onde aterrar também é determinante, mas eu quer dizer, acho bonito que ela tenha feito uma equivalência à queda poética, embora quando uma pessoa cai no desemprego, a poesia aí não está de todo. Por muito que se queira aterrar bem, nunca é bom terreno para aterrar. E nós estamos já... só um comentáriozinho antes de irmos. Exato. Eu estava aqui a pensar sobre a experiência do artista durante o confinamento. E só queria deixar aqui duas ideias. Uma, senti-me quase forçada a produzir para o digital, porque era quase, então não tens tempo e não produzes? Quer dizer, havia uma certa ansiedade de preencher aquele palco. E então foram exposições online, toda essa parafernália, né? E eu resolvi tomar outro caminho. Fiz assim, só um apontamento, mas nada, porque achei que não... Preferia olhar para as nuvens, por assim dizer. Outra coisa, e aqui era para saber o que vocês acham do assunto, em relação à tal oportunidade, o otimismo, nunca, há muito tempo que eu não ouvia falar tanto de cultura. Há aqui uma certa... Como isso, pronto, vocês depois continuam, mas achei muito interessante. Não havia futebol, nas tais coisas que nos faltam, e será que a gente sente falta delas ou não? E então o chavão do confinamento foi: não podemos viver sem cultura. E então aqui deixo comentário de como é que ligamos isto a um próximo futuro. Bom, eu acho que precisamos mais de 1 hora para responder a essa questão. Eu tenho 3 minutos. Mas podemos dar mais 15. Vou ter muito sincero. Eu não gosto nada da utilização do termo cultura. Nada. E, aliás, creio que poucas vezes o tenho utilizado na vida. Porque acho que não é nada. Na verdade, é onde se mete tudo e não cabe nada. Até, fala-se na cultura futebolística, na cultura gastronómica, na cultura pessoal, na cultura dos ginásios, tudo é cultura, ninguém sabe o que é, claro. De alguma forma fala-se da pessoa culta. A pessoa culta é a pessoa que tem muitos objetos de culto, livros e por aí fora. E de uma forma geral, é um termo muito utilizado do ponto de vista da coisificação e da quantificação. Eu acho, estou incrente, creio que a cultura não tem qualquer interesse falar nela. Tem sim interesse e pertinência falar nas relações culturais, que são completamente diferentes.
A cultura são livros, objetos, pintura, expressões, cultura material, de objetos materiais e imateriais. Mas isso, per si, não serve a ninguém, a não ser a quem produz e tem alguma receita com isso. O que me interessa é o que é que eu faço, que tipo de relações é que eu estabeleço com outras pessoas, com a memória, com o desejo do futuro, através, ou utilizando estes objetos de culto. O que é que eu faço na leitura de um livro? O que é que eu faço quando vejo um filme? O que é que eu faço quando escrevo um ensaio? Que impacto é que isto tem nas minhas relações, no sistema cultural, que ainda por cima, e por defeito muito, creio, nosso, geralmente está dissociado das outras dimensões da atividade cultural, que não sejam a arte. A atividade cultural e as relações culturais englobam a ciência, a ecologia, a relação com a natureza. Não estão reduzidas às artes performativas, às artes que têm espetáculo, à música contemporânea, de todo. E creio que se não entendermos isto de uma forma mais abrangente, nunca vamos entender para que é que serve, de facto, nós termos acesso a produções culturais. Porque são elas que nos fazem estabelecer. São formas de conhecimento elaboradíssimo, sofisticado, simbólico, mas é isso que é importante. E nunca se falou, ou poucas vezes, como a Ana está a dizer, poucas vezes falou de relações culturais e sistema cultural. Falou-se bem, nos casos, mal, noutros, da situação dos trabalhadores do sistema cultural, falou-se de objetos de culto, mas de relações culturais, confesso que eu ouvi poucas vezes ser mencionado. 19 conseguimos cumprir. Não sei se a Ana quer acrescentar agora, alguma coisa. Não, eu para mim acho que isto, porque realmente o tema éramos preciso mais umas quantas horas e etc. Dias, meses. Dias, meses, exato. O futuro, vá. O futuro. Mas nesta, Fátima, queres mais algum comentário? Faço aqui o... Enfim, eu acho que o que vai ser fantástico é nós ficarmos com as ideias que o António nos teve a generosidade de partilhar e que temos um pouco a obrigação pronto, não é estar aqui com o classicismo, mas na realidade quem já pensava continuar a pensar, e eventualmente quem não tinha ainda pensado que podia pensar, todos podemos pensar, todos podemos refletir, não temos que ser filósofos, não temos que ser aquelas pessoas aloadas. É obrigatório, digamos, usufruir, realmente isso pode ser uma dimensão de ludicidade, de todos percebemos que podemos pensar. E, não sei, o futuro e a arte, com todas as componentes que tu comentaste, e muito bem, depois daquilo que tu disseste, não há muito mais a acrescentar. Então... Esperando por uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado a vocês. Peço desculpa. Não, obrigado eu a vocês. Isto realmente foi fechar este ciclo com chave de ouro e realmente, tanto das conversas anteriores como desta, ainda há muito para falar e muito exatamente para refletir. E agora passo a brasa às nossas sardinhas aqui do SOS, para dizer que realmente estes temas não vão ficar por aqui e pela importância de criar pensamento e reflexão para construirmos um futuro diferente e um pouco melhor do que aquilo que nos estão a oferecer neste momento. Vamos fazer uma série de ações. A primeira vai ser uma reflexão num e-book com as ideias-chave que foram apresentadas aqui. Depois vamos, porque o território do artista não é confinado aqui nem às 4 paredes, nem ao território nacional, vamos passar a falar sobre estes temas, aprofundando-os com uma vertente internacional, com vários convidados, e depois toda esta informação
vai ser tratada num livro, em mais conversas. Quer dizer, os temas, não é difícil esgotá-los. Portanto, agradeço aos nossos convidados de hoje, Fátima Lambert e António Pinto Ribeiro. Agradeço a todos os convidados deste ciclo e agradeço também ao público que, com os comentários também, esses comentários vão fazer também parte da nossa reflexão. Porque uma coisa somos nós que estamos aqui a pensar nisto, mas é bom ter uma noção do que é que as outras pessoas estão a pensar, porque senão não valia a pena termos este esforço. Portanto, agradeço imenso e até ao nosso próximo programa. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Tchau.